Antes de orarmos juntos, eu quero compartilhar uma mensagem curta, mas poderosa. Uma daquelas que não ficam só na mente, mas alcançam o coração. O tema de hoje é: beba profundamente da presença de Deus hoje. E tudo isso gira em torno de uma única frase dita por Jesus. Em João 4,14, Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essas palavras não foram ditas dentro de um templo. Não foram direcionadas a pessoas religiosas que pareciam ter tudo sob controle. Elas foram ditas ao lado de um poço, no calor do dia, para uma mulher cansada, sedenta e carregando muita dor e vergonha no coração. Isso é extremamente importante, porque nos mostra algo essencial sobre Jesus. Ele não espera você se consertar para falar com você. Ele não exige perfeição antes de se aproximar. Ele te encontra exatamente onde você está, cansado, vazio, com sede, e oferece algo real. Vamos olhar essa história com mais atenção. Jesus estava viajando pela região de Samaria. A maioria das pessoas evitava passar por ali. Havia preconceito, tensão e julgamentos antigos. Mas a Bíblia diz que Jesus precisava passar por Samaria. Não porque era o caminho mais curto, mas porque havia alguém ali que precisava dele. Ele para perto de um poço por volta do meio-dia, o horário mais quente, e uma mulher samaritana aparece para buscar água. Normalmente, as mulheres iam cedo ou no fim da tarde, quando estava mais fresco. Mas essa mulher veio sozinha, no calor. Isso nos diz muita coisa. Ela provavelmente evitava as pessoas, os olhares, os comentários, os julgamentos. Então Jesus olha para ela e diz algo simples: você pode me dar um pouco de água? Isso, por si só, já é poderoso. Jesus fala com quem todos ignoravam, sem acusação, sem sermão. Apenas uma conversa. Ela se surpreende e pergunta como ele, sendo judeu, estava falando com ela. Então Jesus responde algo que vai muito além daquele poço. Ele diz que se ela soubesse quem estava falando com ela, pediria água a ele, e ele lhe daria água viva. Ela ainda não entende completamente. Pensa em água física, em baldes, em rotina, em esforço diário. E tudo bem. Nós fazemos o mesmo. Muitas vezes achamos que Jesus quer apenas resolver problemas externos, quando na verdade ele está falando de uma sede interior. Então Jesus diz algo profundo: quem bebe daquela água do poço terá sede novamente. Em outras palavras, as coisas que buscamos, dinheiro, aprovação, sucesso, relacionamentos, distrações, aliviam por um momento, mas nunca satisfazem por completo. A sede sempre volta. Mas então Jesus diz algo transformador. A água que ele dá se torna uma fonte dentro de nós. Não é um copo que acaba. Não é uma garrafa que precisa ser reabastecida o tempo todo. É uma fonte viva, contínua, que flui. Nesse momento, a conversa fica pessoal. Jesus mostra que conhece a história daquela mulher, seu passado e seus relacionamentos quebrados, que aqui está o mais bonito. Ele não a envergonha, ele não a rejeita. Ele permanece. Ele fala a verdade com graça, e em vez de fugir, ela se aproxima. Porque quando a graça encontra a honestidade, algo muda dentro da gente. Ela chegou ao poço com sede de água, mas saiu dali com algo infinitamente maior: a presença de Deus. E esse convite é para nós hoje. Muitas pessoas estão com sede, mas não sabem exatamente do que. Dizem: se essa situação mudar, eu vou ficar bem. Se isso der certo, eu vou ter paz. Mas, no fundo, o que a alma está desejando é a presença de Deus. O Salmo 42:1 diz: assim como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse versículo é honesto. Ele não finge que está tudo bem. Ele admite que a alma seca. E isso não significa fracasso. Significa que somos humanos. A boa notícia é essa: Deus não rejeita pessoas sedentas. Ele as convida a beber. Jesus não disse à mulher do poço: arrume sua vida primeiro. Ele ofereceu a água viva primeiro. A transformação veio depois do encontro, não antes. E Deus continua agindo assim. Talvez hoje você se sinta vazio. Talvez esteja buscando água nos mesmos poços de sempre,
tentando as mesmas coisas, esperando que dessa vez funcione. Mas Jesus ainda diz: venha, beba, deixe-me preencher o que está seco. Isaías 55:1 declara: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Perceba, não diz venham os fortes, nem os que têm tudo sob controle. Diz: venham os sedentos. A presença de Deus não é um prêmio para os perfeitos, é um presente para os que reconhecem sua sede. E quando bebemos dele, algo começa a mudar, não só ao nosso redor, mas dentro de nós. Essa água se torna uma fonte interior. Isso significa que a presença de Deus vai com você para o trabalho, para a casa, para as conversas e para os momentos silenciosos. Você não apenas visita a presença de Deus, você passa a carregá-la. Por isso Jesus diz em Mateus 11:28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O descanso não vem de fugir da vida, mas de ser preenchido por Deus no meio dela. Depois de encontrar Jesus, a mulher deixou o cântaro para trás. Pense nisso. O motivo pelo qual ela foi ao poço deixou de ser importante. Quando você encontra a água viva, a antiga sede perde o controle. Ela volta para a cidade que evitava e começa a falar de Jesus para todos. Porque quando Deus te preenche, você transborda. E isso é para você hoje também. Você não precisa fingir espiritualidade. Não precisa forçar sentimentos. Só precisa vir com sede. Jesus não está pedindo performance. Ele está fazendo um convite. Então, onde quer que você esteja agora, talvez ouvindo isso em silêncio, talvez sentindo um vazio difícil de explicar, ouça novamente. Beba profundamente da presença de Deus hoje. Não um gole rápido, mas uma entrega sincera do coração.